nome é Georgiana, eu sou consultora da Votorantim Cimentos, da área de coprocessamento, e hoje eu estou aqui para que a gente possa conversar sobre o coprocessamento, trazer informações dessa tecnologia e apresentar para vocês os nossos processos e as nossas soluções. Eu vou iniciar falando quem somos. Nós somos a Votorantim Cimentos, que é uma empresa global que atua na área de materiais de construção civil. Estamos presentes em mais de 11 países e essa tecnologia chamada coprocessamento, que é conhecida no mundo todo, a Votorantim trouxe para o Brasil, nós somos pioneiros nos anos 90. Em 1991, nós iniciamos aqui com essa tecnologia, que é uma tecnologia de destinação de resíduos. De lá para cá, a gente vem aprimorando e evoluindo. Em 2016, nós resolvemos criar uma estrutura dedicada, que a gente chamou de AFR, Alternative Fuel and Raw Materials, que é como essa tecnologia é conhecida lá fora. Então, criou-se uma estrutura dedicada, onde a gente ampliou a nossa atuação no mercado. E há 2 anos, nós sentimos a necessidade de criar uma marca que a gente pudesse levar para o mercado, que o mercado conhecesse mais o coprocessamento, onde a gente pudesse oferecer mais soluções. E aí nasceu a Verdera, que remete, a palavra Verdera vem de nova era, de verde, né, de sustentabilidade. Então, é a marca que representa o coprocessamento dentro da Votorantim. Então, nós somos do grupo Votorantim Cimentos e temos a marca Verdera, que representa, que é a identidade do coprocessamento, onde a gente oferece ao mercado soluções ambientais. Presente em quase todo o território nacional, são 14 fábricas que coprocessam no Brasil. Então, nós temos fábricas aí em todas as regiões, norte, nordeste, centro-norte, sul, sudeste. Nós temos uma grande equipe aí, equipes de consultores técnicos, consultores comerciais, onde a gente apoia e ajuda a desenvolver o mercado. Hoje nós temos aí uma grande capilaridade, nós estamos próximo aí dos grandes centros industriais. A gente atua aí com diversas indústrias, levando soluções para diversas indústrias e recebendo diversos tipos de resíduos. Então, nós temos, além de sermos pioneiros, né, nessa tecnologia do coprocessamento, nós temos aí um grande know-how e a gente vem cada dia mais desenvolvendo e aprimorando essa tecnologia para oferecer cada vez mais soluções inovadoras para o mercado. O que é o coprocessamento? Coprocessamento é uma tecnologia de destinação de resíduos. É uma tecnologia que é reconhecida mundialmente. Por quê? Porque ela é uma destinação sustentável por não gerar nenhum tipo de passivo. Na verdade, ela tem esse nome de coprocessamento porque é uma operação combinada. O coprocessamento, ele acontece paralelo à produção de cimento. Então, quando a gente fala que não gera passivos, é porque esses resíduos, eles são introduzidos no nosso forno e eles substituem o combustível, nosso combustível principal, que é o coque de petróleo, que é um combustível fóssil. Então, é uma destinação ambientalmente adequada, porque ela não gera passivo, ela ajuda a preservar o meio ambiente, inclusive na redução de emissão de CO2, e também a preservar os nossos recursos naturais, porque eu vou estar substituindo o coque de petróleo, que é um combustível fóssil, pelos resíduos. Eu estou aproveitando energeticamente os resíduos para utilizá-los como combustível alternativo. Então, por isso que o coprocessamento é uma tecnologia completa. É um processo de aproveitamento térmico dos resíduos inservíveis, né? Resíduos aqueles que não puderam ser reciclados ou reaproveitados. Então, é uma alternativa sustentável, econômica e ambientalmente falando. Aqui para vocês o que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, existe a hierarquia responsável de destinação de resíduos, onde na base da pirâmide a gente tem aí a prevenção, depois a redução, o reuso, a reciclagem e logo após vem o coprocessamento. O que isso significa? Aqui é um consumo consciente, é uma orientação sobre o consumo consciente. Então, nós temos aí a prevenção, a redução, buscar aí reduzir, né, os nossos consumos,
reutilizar, buscar materiais aí, produtos que possam ser reutilizados. Depois vem a reciclagem. E quando você não consegue mais reutilizar ou reciclar, precisa ser dado uma destinação. E o coprocessamento é essa destinação consciente. Por quê? Porque ela é uma destinação que não gera passivos, já que as cinzas, elas são incorporadas no cimento. Então, é uma destinação, como eu falei antes, ambientalmente sustentável. Após isso, tem aí a incineração, que acontece muito aí com destinos aí da área de saúde, que não podem ser coprocessados, e a disposição final, que são os aterros sanitários industriais. Então, a gente sabe que a gente tem aí os resíduos classe 1 e classe 2, que são gerados por diversas indústrias. Os resíduos classe 1 são os resíduos perigosos, os classe 2 são os não perigosos, mas existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos que preconiza, né, que traz diretrizes e orientações de como as indústrias devem destinar os seus resíduos. De que forma, né, formas adequadas, até porque existe uma corresponsabilidade das indústrias. Temos 3 alternativas de destinações de resíduos. Nós temos o coprocessamento, que é uma solução definitiva, como eu já falei, porque não gera passivo. A incineração, que tem as gerações de cinzas, e essas cinzas depois são enviadas para aterro. E o aterro, que é uma disposição final, onde os resíduos, né, ficam dispostos, se decompondo. O grande problema do aterro é que ele é responsável pela geração de metano. Metano é um dos gases responsáveis pela aceleração do efeito estufa. Ele é 4 vezes mais prejudicial do que o próprio CO2. É um gás que ele também é chamado gás dos pântanos, né? É o principal contribuinte para a formação de ozônio ao nível de solo. É um poluente extremamente perigoso do ar e provoca aí o chamado efeito estufa. Por isso que a gente fala que a destinação mais inadequada que existe hoje é o aterro, né? Por conta de tudo que ele gera e provoca de impactos negativos no meio ambiente. Para que vocês possam compreender melhor o coprocessamento, eu quero mostrar aqui para vocês as 5 principais etapas do processo produtivo do cimento. Nós temos aqui 5 etapas principais, que é a mineração, a homogeneização, a clinkerização, a moagem de cimento e a expedição. Tudo acontece na mineração. O calcário é o principal ingrediente para a fabricação de cimento. Então, esse calcário ele é extraído, ele é britado, ele passa por um processo de homogeneização, onde é adicionado aí alguns outros ingredientes, como minério de ferro, sílica, argila, para que ele possa aí atingir qualidades necessárias aí, elementos fundamentais para a produção do cimento. Esse calcário depois ele é novamente moído junto aí com esses outros ingredientes, esses outros elementos, e se transforma no que a gente chama de farinha de cru. Essa farinha, que é esse principal componente aí do cimento, ela é colocada no forno para que ela possa queimar em temperaturas aí que variam de 1.500 a 2.000 graus. E esse processo, conhecido como clinkerização, que é essa etapa de queima da farinha, onde acontece aí várias reações químicas dentro do forno, para que hajam combinações aí dos cristais, reações químicas, e possa se formar um subproduto que a gente chama de clinker. O clinker é a principal matéria-prima do cimento. É como se eu pudesse dizer que é o cimento bruto. Nessa etapa, nesse momento, que ocorre o coprocessamento, que a gente falou que ele ocorre em paralelo à produção de cimento. Exatamente por isso, porque ele ocorre nessa etapa do processo. Então, nessa etapa, no pré-calcinador, o resíduo ele é injetado para que haja um reaproveitamento energético desse resíduo. Então, esse resíduo ele é utilizado em substituição do coque de petróleo, que é o nosso combustível principal, nosso combustível matriz, e é nessa hora que o resíduo ele é injetado no forno. Então, a gente aproveita todo o potencial energético desse resíduo em substituição aí ao coque de petróleo, exatamente na hora da queima da farinha. Então, o que acontece? Acontece que ele queima aí a uma temperatura também de 1.500 a 2.000 graus, por isso que existe aí essa eliminação completa, que não tem passivos, porque a parte orgânica, ela é completamente destruída na queima, e a parte inorgânica, que são as cinzas, elas são adicionadas ao cimento.
Então, é por isso que a gente fala aí que é uma destinação que não gera passivo, né? E porque ela está aí em altas temperaturas, então existe uma queima aí completa, controlada, totalmente eficiente e segura. Então, essa é a etapa que acontece o coprocessamento. Concomitantemente, junto ao processo de fabricação de cimento, nessa etapa da clinkerização, onde ocorre a principal queima do calcário. Então, após essa formação de clinker, né, o clinker depois ele passa por uma nova moagem e aí são adicionados aí outros elementos para a fabricação de cimento, como gesso, pozolana, enfim, outros materiais necessários para que chegue ao produto final, que é o produto que todos nós conhecemos, que chega em nossas casas da construção, que é o cimento. Então, é um processo simples, mas complexo também, porque exige muito controle, né, em todas as suas etapas, tudo influencia na qualidade do cimento. Então, o coprocessamento, por isso que a gente tem que ter um controle muito grande dos resíduos, a gente faz análise em todos os resíduos, faz caracterização. Por quê? Porque a composição química do cimento também pode influenciar na qualidade do meu cimento, né? A composição química dos resíduos pode interferir, por exemplo, resíduos que contêm muito cloro, cinzas, o próprio potencial energético desse resíduo. Então, por isso que ele precisa passar por uma preparação para que a gente tenha um reaproveitamento aí completo, né, do seu potencial energético e também para que a gente não tenha impactos negativos no nosso processo. Ou seja, a gente garanta aí um total controle do processo, não só para a gente não impactar aí na qualidade do nosso principal produto, que é o cimento, para também garantir aí uma queima eficiente, né, do resíduo, garantindo aí um total aproveitamento energético desse resíduo. Então, é por isso que o nome é coprocessamento, porque ele acontece em paralelo à produção de cimento. Os resíduos podem ser coprocessados. Nós temos aí os resíduos classe 1, resíduo classe 2, que são gerados por diferentes processos aí industriais. Então, por exemplo, rejeitos de sólidos urbanos, como papel, plástico, rejeitos de reciclagem, tecidos contaminados, EPIs contaminados, com óleos, com graxas, aparas de embalagens, resíduos de matéria-prima, como, por exemplo, lamas contaminadas, pó de varredura, areia de fundição, pneus emborrachados inservíveis, né, que a gente sabe que pneu gera um grande problema aí de saúde pública, principalmente os que são jogados aí em aterros e lixões. Hoje a gente recebe esses pneus para coprocessar. Resíduos líquidos e pastosos, como borras de tintas, borras oleosas, lodos de ET industriais. E as biomassas também. Então, hoje a gente consome, por exemplo, cavaco de madeira da poda de cajueiro, casca de arroz, casca de castanha, caroço de açaí. Cada região, né, tem sua particularidade e a gente busca aí as biomassas de cada região. Aqui, por exemplo, a gente já iniciou agora o consumo da casca de coco seco, nós temos aí o coco babaçu também, a casca de castanha. Tudo isso a gente utiliza, a gente forma o que a gente chama de mix e a gente coloca aí no nosso forno para coprocessar, reaproveitando o potencial energético de todos esses resíduos. Porém, existe aí alguns outros resíduos que, de acordo com a resolução CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução 499/2000, que inclusive foi revista agora em 2020, ela dispõe sobre a classificação, né, desses resíduos e também sobre o licenciamento do coprocessamento em fornos de cimento. Então, a resolução, ela orienta o seguinte, que resíduos radioativos, domésticos brutos, pesticidas, resíduos hospitalares não podem ser coprocessados. E aí, por motivos óbvios, né? Por questão de segurança aí, não só com o meio ambiente, mas também segurança de saúde. Então, a gente não pode receber esses resíduos, não pode coprocessar. Existem aí determinações da resolução que nos orienta sobre a destinação desses resíduos. Então, resíduos domésticos brutos, né, resíduos orgânicos, aí realmente a gente não tem como receber, radioativos, os pesticidas, né, gerados aí pelas indústrias de agronegócios e os hospitalares, porque são riscos muito grandes aí, né, de contaminação e de
impactos aí negativos que podem causar. Então, existe essa diferença aí entre os resíduos. O coprocessamento, ele tem uma garantia total de rastreabilidade e certificação. Então, o processo, ele é 100% controlado, existe um controle muito grande, que inicia desde lá do gerador, né, do cliente. A gente acompanha aí o transporte, a questão de licenciamento, a coleta, a preparação desses resíduos. Esses resíduos, eles precisam passar por uma preparação. Então, muitos deles a gente não consegue receber diretamente na fábrica. Então, nós temos aí os nossos parceiros, que são os blendeiros, que é o que acontece aí no caso da EBA, né? Tem que passar ali por um tratamento, no caso aí da DM ambiental, que o resíduo, ele precisa ser triturado, ser blendado. A gente faz aí todo um trabalho de análise e caracterização desses resíduos para que a gente possa conhecer toda a sua composição físico-química, até a questão mesmo de compatibilidade com outros resíduos, né? Já que a gente cria um mix, a gente mistura. Então, todas as etapas são controladas. Passa aí por uma caracterização, segregação, questão de licenciamento ambiental, todos os nossos parceiros são homologados, auditados. Como eu falei, desde a geração, né, desde o gerador, passando pela coleta, transporte. Então, todo o serviço ele é monitorado. Nós temos monitoramento das nossas emissões, 24 horas, né, a fábrica tem esse monitoramento contínuo. Também existem monitoramentos periódicos, onde a gente controla todas as nossas emissões. Então, o processo ele é 100% rastreado. Depois que o resíduo é consumido, a gente tem também a certificação que nós damos aí para os nossos clientes. Além da certificação hoje do CINI, tem a nossa certificação da cimenteira, que também tem todo um controle rígido, que é auditado, aí 100% auditado. Então, a gente garante essa rastreabilidade. O gerador, ele tem certeza absoluta que o seu resíduo foi dado aí um destino ambientalmente adequado, né, uma destinação ambientalmente adequada e com total rastreabilidade e segurança. Isso é muito importante dentro do processo, né, ter essa garantia, essa segurança da sua destinação e que você de fato está contribuindo aí por uma destinação adequada, onde você está visando várias coisas, né, porque o coprocessamento ele possibilita isso, que você contribua de várias formas. Você contribui também para a economia circular, você contribui aí para uma geração também de menos, como é que a gente pode dizer, menos emissões, né? Porque a gente está reduzindo aí o consumo de combustível alternativo, você está utilizando um resíduo que já estava na cadeia, né? Que já fez a sua participação aí na cadeia das emissões de CO2. Então, tudo isso é muito bem controlado e muito seguro. A gente está bem alinhado, como eu falei, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a Resolução CONAMA, também com todas as condicionantes e todas as demais outras legislações estaduais, municipais. Então, é um processo muito bem controlado em todas as suas etapas. Acreditamos que nem todo resíduo é lixo. E o nosso propósito hoje é conscientizar o mercado, levar para as empresas esse entendimento dos impactos ambientais e sociais e das responsabilidades de cada um. Das empresas geradoras, né, que os nossos clientes, os nossos parceiros, a gente entende que a destinação dos resíduos, elas não precisam ser sinônimo de problema para a sociedade ou problema para o cliente ou para as comunidades, né? A gente pode sim reaproveitar esses resíduos, que nem tudo é lixo, que a gente tem que reaproveitar o máximo que a gente pode, né? A gente pode sim pensar diferente, fazer de um jeito certo. A nossa missão que a gente fala hoje é descobrir novas possibilidades que transformam as realidades. Isso a gente tem um impacto muito positivo para o meio ambiente, para a sociedade. A gente é um negócio que a gente atua em toda a cadeia de solução ambiental. A gente dá um novo valor para o resíduo, a gente gera energia alternativa, a gente deixa de consumir, é uma indústria ajudando a outra, né? A gente deixa de consumir um combustível fóssil, como eu falei, né? Que não é renovável, por um resíduo que ia ser destinado, que ia para um aterro. Então, a gente está reaproveitando energeticamente tudo isso. É como se a gente estivesse reciclando o resíduo. A gente está causando impactos extremamente positivos no meio ambiente. Está contribuindo também para a redução de CO2.
Então, isso é uma parceria, né? É isso que a gente busca no mercado, parcerias sólidas, sustentáveis, gerando aí um ganha-ganha, né? Onde todos ganham e juntos de um mesmo propósito, de uma sociedade mais sustentável, mais consciente, buscando mais soluções, né? Com mais comprometimento, que é hoje que a gente vê, né? Que o mercado mudou. O consumidor está mais consciente, o mundo busca por isso, né? Cada vez mais. E está tendo cobrança aí de todos os lados. Uma empresa que ela é mais consciente, que ela se preocupa com a destinação dos seus resíduos, ela é mais valorizada no mercado. O produto é mais valorizado. A gente hoje vê muita sociedade se movimentando, buscando isso, preocupada aí como é que as empresas estão fabricando seus resíduos, como são os processos industriais, como estão sendo destinados. Isso é transparência, né? Então, quanto mais a gente trabalhar com essa consciência, com essa mentalidade, eu acho que é uma nova era, como a gente fala da Verdera, né? É o que a gente está plantando para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as novas gerações e para o que a gente quer de verdade para o mundo, um mundo melhor, um mundo mais sustentável. Isso aqui é a oportunidade de poder levar para vocês um pouco mais de informação sobre essa tecnologia do coprocessamento, sobre os nossos processos. Fico aqui à disposição para demais dúvidas. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais ou tiver mais curiosidade, podem me perguntar, que eu estou aqui para que a gente possa conversar e possa contribuir aí no que eu puder para tirar e sanar todas as dúvidas de vocês. Obrigada.